Olá, irmãos, bom dia. Graça e paz sejam com todos. Amém? Graças a Deus. Irmãos, já oramos aqui pelo pastor Miguel. Hoje seria ele que estaria trazendo a palavra agora pela manhã, mas ele me mandou uma mensagem informando que pastor Miguel sempre me surpreendendo. Não? Tá bom. Tá bom. Nossa irmã Bruna, irmão, passou mal de manhã. Foi necessário o pastor Miguel estar socorrendo ela no hospital. Graças a Deus estão aqui, né? Mas a gente segue, né? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo número 47. Um salmo muito oportuno, né? Que fala sobre o reinado de Deus sobre toda a terra. Talvez você já tenha ouvido falar de um grande imperador francês chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um exímio comandante de exército, um imperador, ali por volta dos anos 1812. E o fato é que ele teve grandes vitórias ao longo do seu governo, à frente, né, da França, né? Nós sabemos bem dessas histórias. Mas o fato é que no final da sua carreira, especialmente ali depois da derrota que ele sofreu na região da Rússia, o seu governo foi indo de mal a pior. Ele foi exilado inúmeras vezes, né? Fugiu, tentou recuperar o seu governo, né? O controle da nação, chegou a juntar mais uma vez o seu exército e marchar corajosamente à frente da França. Mas o fato, irmãos, é que ele nunca mais conseguiu recuperar o seu reino. Esse homem que um dia se viu como o rei do mundo, né? Do mundo conhecido naquela época, da Europa, esse homem morreu exilado em uma ilha, esquecido e abandonado por todos. Um lembrete de que o reino dos homens, ainda que alcancem grandes proporções, ainda são passageiros. Mas nós veremos no Salmo de hoje que esse não é o caso do nosso Deus. O seu reino é um reino eterno e ele reina sobre toda a terra. E por isso nós devemos louvá-lo. Salmo 47, a partir do verso 1, diz o seguinte: Batam palmas, vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível. É o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus. Cantem louvores, ofereçam músicas ao nosso rei, cantem louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono, o soberano das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Amém, irmão? Somente até aqui o Salmo 47, um salmo dos coraitas, que por várias vezes nos exorta a louvar a Deus. Esse salmo, irmãos, é um grande convite, não apenas à igreja, preste bem atenção nisso, não apenas à igreja, não apenas à nação de Israel, mas é um convite a todo o povo do mundo, a todas as nações. Esse salmo, na verdade, ele é, como diz o salmista, um convite à adoração de todos os povos, ao culto prestado por todos os povos ao nosso Deus. A pergunta é: por que Deus, o nosso Deus, é digno de ser louvado? Por que todos os povos e não apenas as igrejas
deveriam se render em louvor e adoração a Deus? Porque todas as nações devem reconhecer que o nosso Deus é digno de louvor e adoração. O salmista vai nos responder isso ao longo desse salmo com algumas respostas. E a primeira resposta que queremos dar é essa: louvamos, porque o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus tremendo. Ele é um Deus excelente por natureza. O seu caráter é um caráter excelente. Veja o que ele diz no verso 2: pois o Senhor Altíssimo é temível. Essa expressão no hebraico ela significa pavoroso, temido, causa espanto, causa admiração. Tudo isso, quando olhamos para a pessoa de Deus, e vamos dar um passo atrás, né? Como é que nós conhecemos a pessoa de Deus? Por meio das Escrituras, irmãos. Por meio dessa revelação que foi progressiva, mas que nos mostra, sim, o caráter de Deus, os seus atributos, que fazem com que, uma vez que nós olhamos para as Escrituras, vamos conhecendo o seu caráter, a sua justiça, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua perfeição, o seu caráter que é imutável. Todas essas coisas vão fazendo com que o povo de Deus conheça a Deus e, uma vez conhecendo a Deus, possam então adorá-lo. A palavra que o salmista usa aqui deve nos fazer pensar sobre isso. Diante de Deus, diante da sua grandeza, assim como foi com todos os profetas que tiveram um vislumbre da glória de Deus, diante desse Deus, irmãos, nós trememos. Diante do nosso Deus, nós tememos e nós o admiramos com uma devida reverência. É isso que o salmista nos coloca diante de nós. Ele é altíssimo. Vocês precisam se lembrar da visão de Isaías. Os anjos, os querubins, adorando ele na beleza de sua santidade, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E o que foi que Jeremias fez diante disso, irmãos? Ele caiu prostrado, temendo pela própria vida, e não apenas ele, todos os homens de Deus, que tiveram um vislumbre de sua glória, caíram com temor e tremor, enquanto admiravam a beleza da sua santidade. Reconhecer isso por meio das Escrituras, ainda que não tenhamos essa contemplação também, deve nos fazer, irmãos, admirar a esse Deus, deve nos fazer louvar esse Deus, por causa do seu caráter. Como povo de Deus, eu e você somos os primeiros que somos chamados a conhecer Deus por meio das Escrituras. E uma vez que eu e você conhecemos a esse Deus, devemos fazer como o salmista e convocar todos os povos a uma grande adoração pública, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder. É assim que ele se apresenta nas Escrituras e eu e você devemos louvá-lo por isso. Digno de temor, de tremor e adoração reverente. Se às vezes nos falta isso, é porque talvez ainda não tenhamos contemplado ou ainda não estejamos reconhecendo o seu caráter quando olhamos para as Escrituras. Mas que o Senhor nos dê graça, que Ele abra os nossos olhos e que, assim como aqueles grandes homens, nós também possamos nos curvar diante desse Deus. Esse é o nosso lugar diante da sua grandeza. Curvados em louvor e adoração. Batam palmas. Vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Versículo 6, ele diz: ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. E mais uma vez, no verso 7, ele diz: cantem louvores com harmonia e arte. Por 5 vezes, o salmista nos exorta e nos convida a bater palmas, a cantar louvores, com hinos, com arte, ou seja, com tudo o que está disponível, irmãos, ao nosso alcance. Deus é digno de ser adorado. E o salmista coloca isso diante de nós. Por quê? Em segundo lugar, porque o nosso Deus, irmãos, é o Rei sobre toda a terra. Veja o versículo 2.
pois Deus é altíssimo e é temível. É o grande rei sobre toda a terra. Esse é o refrão do Salmo, irmãos. E ele repete isso no versículo 7. Pois Deus é o rei de toda a terra. Portanto, cantem louvores com harmonia e salmos. Que o Senhor, irmãos, é digno de ser adorado. A Escritura mostra isso por toda ela. No Salmo 24, por exemplo, nós vemos o salmista nos convocando a reconhecer o domínio de Deus sobre todas as coisas, porque ele criou todas as coisas. E isso, por natureza, dá a ele direito de exercer o seu senhorio sobre toda a criação, porque foi ele que criou e é ele quem sustenta todas as coisas. Mas aqui neste salmo nós vemos o salmista nos convocando a adorar a Deus por outros motivos. E o motivo apresentado aqui é esse, em segundo lugar. O nosso Deus, ele é rei, ele governa sobre toda a terra. E ele faz isso por quê? Porque ele é soberano. Porque ele tem todo o poder em suas mãos. Ele tem todo o domínio em suas mãos. Isso você já sabe. Agora, o que me chama a atenção ao ler esse salmo é que ele usa todo o seu poder, todo o seu domínio, toda a sua força, o mesmo poder que criou os céus e terra, o mesmo poder que sustenta todas as coisas no seu devido lugar. O salmista mostra que ele usa tudo isso em favor do seu povo, em favor do seu povo. Vejam só, versículo 3 diz que ele subjugou as nações ao nosso poder. Os povos colocou debaixo de nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança. O salmista vai mostrando que sim, nós temos um Deus todo-poderoso. Mas vejam, irmãos, ele usa isso ao nosso favor. Se você olhar na história dos grandes homens, melhor, dos grandes governantes desse mundo, você vai perceber justamente o contrário. Coisa mais natural do mundo é um homem assumir o poder e ele usar esse poder em seu benefício, ou pelo menos em benefício daqueles que estão com ele. Vemos isso na história dos grandes imperadores de Roma, por exemplo. Mas vejam, irmãos, que não é o que acontece aqui. Ele usa o seu poder, o seu domínio, a sua força para fazer com que as coisas cooperem para o bem dos seus súditos, do seu povo. É isso o que o salmista mostra aqui. E com certeza, irmãos, por isso o nosso Deus é mais uma vez digno de ser louvado pelo seu povo. Olha o que ele diz. Subjugou as nações ao nosso poder, colocou os povos debaixo dos nossos pés e escolheu para nós a nossa herança. Aqui a gente precisa lembrar que quando o salmista escreveu isso aqui, pensando naquela primeira audiência, ele estava falando para quem? Para o povo judeu. E o povo judeu, irmãos, quando ele pensava na herança, a primeira coisa que vinha à sua mente era o quê? A terra. A terra que foi prometida a Abraão, que seria dada a Abraão e seus descendentes como uma herança perpétua. Então, quando eles pensavam em herança, a primeira coisa era a terra. A terra era uma garantia. Pensem neles, um povo que era nômade, que não tinha lugar para parar, uma terra para chamar de sua, que precisava se deslocar de tempos em tempos. Um povo que durante muito tempo ficou como escravo no Egito, em uma terra estrangeira, em uma outra cultura, onde outros deuses, outras leis eram praticadas, outros deuses eram adorados. Mas então Deus cumpre a sua promessa, liberta o povo, conduz à terra prometida. Eles conquistam, eles entram na terra, Deus cumpre a sua promessa. E agora, irmãos, como nação, eles se identificam com a terra como herança, criam uma identidade nacional, podem adorar o seu Deus de acordo com as leis do seu Deus. Tudo isso era uma garantia
A terra para aquele povo era uma garantia de continuidade, de segurança, de futuro nacional. Tudo isso dado por Deus. E a gente sabe, Deus libertou o povo do Egito com mão forte, demonstrando de uma forma muito clara, por meio das pragas, por meio do mar que se abriu, por meio do maná que ele enviou no deserto, como ele usa o seu poder em favor do seu povo. Mas, irmãos, a terra, apesar de ser uma belíssima herança, não era a grande herança do povo judeu. A maior prova disso é que tem gente no meio do povo que não recebeu terra. Mas, pelo contrário, Deus disse de maneira muito clara a Arão, aos levitas, o que foi que ele disse? Eu serei a sua porção. Eu serei a sua porção. Isso deve nos fazer pensar, irmãos. Em que sentido? Que Deus pode realmente, de fato, nos dar muitas coisas. Mas a nossa herança, o nosso maior tesouro, continua sendo Ele mesmo. Moisés reconheceu isso. Quando Deus disse que faria com que o povo entrasse na terra, mas não iria com eles, o que foi que Moisés disse? Senhor, não nos faça ir se não fores conosco. Porque Moisés entendeu, irmãos, que ele poderia entrar na terra prometida, terra que mana leite e mel, poderia usufruir de todas as bênçãos da terra. Mas isso seria nada. Nada. Se Deus mesmo não fosse o seu tesouro, se Deus mesmo não habitasse no meio do seu povo. E assim também nós. Nós devemos olhar para Deus como sendo o nosso supremo tesouro, ainda que Ele nos conceda bênçãos maravilhosas. Devemos lembrar que o céu só é o que é porque Deus está lá. A eternidade é isso, que conheçam a Ti. Foi isso que Jesus disse. Portanto, irmãos, devemos almejar o céu, especialmente porque o nosso Deus, com esse caráter excelente, misericordioso, amoroso, está lá. É nele que iremos desfrutar. É nele que teremos o nosso supremo prazer. E por isso vivemos hoje ansiando chegar lá, porque saberemos que lá o encontraremos. Buscamos o reino dos céus, porque o Rei dos céus faz daquele lugar o paraíso. Às vezes a gente parece que esquece disso. E por isso, às vezes, vivemos nesse mundo com os olhos fixos aqui, porque não reconhecemos esse tesouro. E aí trocamos essa glória excelente por coisas passageiras, por tesouros terrenos que a traça consome. Mas, irmãos, se nos lembrássemos dessa glória, se nos lembrássemos desse vislumbre, teríamos aceso em nossos corações o desejo de realmente chegar lá. Já viu aquela história do solteiro que quer postergar a eternidade porque quer casar primeiro? Ainda não entendeu. Ainda não entendeu. Se nós entendermos isso, irmãos, entenderemos então que quanto mais cedo chegarmos lá, é melhor. Que esse desejo possa crescer em nossos corações. O desejo pela nossa herança. Eu queria lembrá-los do que o salmista diz no capítulo 16. Ele diz o seguinte: Senhor. Vejam como essa verdade, irmãos, ela está presente em toda a Escritura. Ele diz: Senhor, verso 5, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. É assim que o salmista olha para Deus. No Salmo 73, verso 26, ele diz: O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre.
esse deve ser o desejo também do nosso coração, irmãos. Mas vejam, quando a gente para pensar em tudo que Deus faz pelo seu povo, em tudo que Deus fez por Israel, a libertação, os anos que Deus conduziu de maneira fiel o seu povo no deserto, a entrada, a conquista da terra prometida, a gente precisa parar e se perguntar, nossa, mas por que Deus faz tudo isso? Por que Deus fez tudo isso por Israel, irmãos? Já parou para pensar nisso? Se você ler a história, começando por Abraão, Jacó, os patriarcas, que são exaltados dentro da cultura, heróis da fé, sim, mas todos eles homens imperfeitos. Por que Deus escolheu esses homens? Por que Deus escolheu a nação de Israel, que foi chamada para dar testemunho de Deus, mas falhou miseravelmente nesse propósito, ao ponto de ser levada para o cativeiro? Mas ainda assim Deus continua chamando esse povo de meu povo. Porque Deus nos escolheu, a igreja. Se nós não somos perfeitos, irmãos, se por vezes a nossa fé fraqueja, se por vezes amamos mais outras coisas do que o próprio Deus, se por vezes encontramos em nosso coração uma raiz de idolatria, e não apenas uma raiz, mas às vezes idolatria na prática, por que esse Deus continua nos escolhendo e nos chamando de seu povo? A resposta está aqui nesse salmo, indicada no versículo 4. Olha o que diz: escolheu para nós a nossa herança, orgulho de Jacó, irmãos, a quem amou. Deus amou Jacó. E aqui temos em Jacó uma representação de toda a nação. A pergunta é, por que Deus amou Jacó? Abra sua Bíblia em Romanos 9, por gentileza. Capítulo emblemático, que a partir do verso 11 diz o seguinte: todavia, esperá-los. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má. Percebam, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. O texto mostra que Deus escolhe Jacó, que Deus ama Jacó, antes mesmo que os gêmeos nascessem. Antes mesmo que eles tivessem feito qualquer coisa de bem ou mal. O que significa que a escolha de Deus por Jacó não foi baseada em méritos, mas foi baseada única e exclusivamente na sua graça. Deus quis agir assim. E vejam que não há injustiça aqui. Seria injusto se Deus tivesse escolhido Esaú ou Jacó com base em seus méritos próprios. Mas não havia mérito em nenhum deles. Esse é o ponto. Não havia mérito em nenhum deles. Deus não escolheu um em detrimento do outro, porque esse aqui era mais bonitinho, ou porque esse aqui faria o que ele queria. Não. Antes de qualquer coisa ser feita, Deus olhou, Deus amou, apesar deles. Por isso, a doutrina da eleição, longe de nos causar espanto ou até mesmo repulsa, deveria nos fazer nos curvar diante de Deus. Porque Deus escolheu apesar de nós, apesar da sua imperfeição, apesar da sua incapacidade de amá-lo da maneira adequada. Ainda assim, esse é o ponto. Deus amou.
É isso que a Escritura nos revela. Por exemplo, no texto áureo lá em Efésios capítulo 1. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E aí vem o ponto precioso. Em amor. Versículo 5. Nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de quem, irmãos? Por meio de quem? Por meio de Jesus. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Graça que ele nos deu gratuitamente no amado. Isso precisa estar claro. A graça de Deus, ela chega até nós de maneira gratuita, mas ela vem por meio de alguém que pagou o preço em nosso lugar. E este é Jesus. O texto diz de uma maneira muito clara: ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Porque apesar de não haver mérito em nós, havia nele o Filho perfeito, o Filho onde não foi encontrado pecado, o Filho que obedeceu o Pai de maneira justa, o Filho que cumpriu a lei de maneira perfeita. É por causa desse Filho, e é por meio desse Filho, e é para o louvor da glória de Deus, por Jesus Cristo, que nós fazemos parte dessa família, e que nós nos tornamos herdeiros de uma herança eterna. Somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Por causa da sua maravilhosa graça. Nenhum mérito em nós, para que todo louvor e toda glória sejam dadas a Ele. O fato de que Deus nos escolheu, irmãos, por causa do seu amor por nós, apesar de nós, deve nos lembrar, deve nos colocar de joelhos, deve nos fazer as lágrimas rolarem diante dos nossos olhos e dizer: Senhor, obrigado. Certamente eu não mereço. Examine a sua vida. Se você for justo, se você for sincero, você vai ver o quanto você não é digno disso. O quanto você não é digno desse amor, o quanto você não é digno do sacrifício de Jesus. Mas Ele fez isso por você, por amor. A gente precisa se lembrar disso. Às vezes buscamos reconhecimento dos homens. Queremos ser aceitos pelos homens. Mas, irmãos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele olhou para você com olhos de amor e escolheu você para ser parte da sua família. Filhos de Deus. O que mais precisamos, irmãos? O que mais precisamos? Deuteronômio 33, versículo 29 diz assim: quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Quem é como você? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador, a sua espada gloriosa. Quem é como você? Irmãos, é difícil imaginar um cristão com baixa autoestima depois disso. Você não tem o direito. Você não tem o direito de caminhar nessa terra de cabeça baixa. Como dizem aí, né, alguns letreiros de caminhão, né? Você é filho do rei. Você é amado por ele. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Devemos louvar a Deus por tão grande amor. Mas em terceiro lugar, irmãos, louvamos a Deus porque o nosso Deus, Ele é Rei dos Reis. Veja o versículo 6 mais uma vez.
Ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus, ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Duas verdades são postas aqui diante de nós, irmãos. Os reis da terra, Deus governa sobre eles. O seu poder é sobre todos eles. Alguns não reconhecem, muitos não reconhecem o seu domínio, muitos não reconhecem a sua força, a sua majestade, a sua autoridade e o seu senhorio. Por isso o salmista ele começa dizendo que ele subjuga as nações, lá no versículo 3. Mas percebam que aqui no final o texto diz que as nações se juntam ao povo de Deus. Então certamente existem aqueles que serão subjugados, mas também haverão aqueles que se unirão ao povo de Deus. Alguns terão os seus joelhos quebrados, mas todos, irmãos, queiram ou não, chegará o dia em que estarão diante do trono de Deus, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis. Diante da sua glória e majestade, não haverá um soberano que ficará de pé, apenas Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas aqui estão aqueles que, pela graça de Deus, irmãos, já estão de joelhos dobrados diante dEle, que louvam, que reconhecem o seu domínio e dizem: Senhor, Tu és digno de ser adorado. Batam palmas, cantem hinos, adorem ao Senhor, porque Ele, irmãos, é digno de ser adorado. O seu reino é o reino eterno. Reis se levantam e caem. Impérios se levantam e caem. Passam com o tempo, passam com a história. Mas, irmãos, o reino do nosso Deus durará para sempre. E nós, juntamente com eles, adoraremos ao nosso Rei na beleza da sua santidade. Chegará o dia, irmãos. Aqui temos um lembrete. Participamos da ceia até que Ele venha. Um anúncio de que Ele virá. O Rei está voltando. E quando Ele voltar, irmãos, nós seremos reunidos em Sua presença. Nesse dia, judeus, gentios, estarão diante dEle como um só povo, chamado igreja. Nossas vestes serão trocadas, vestes alvas, brancas como a neve, e nós estaremos diante do Rei. Você anseia por isso? Amém. Veja, em último lugar, louvamos a Deus, porque esse Rei é um Rei vitorioso. Veja o versículo 5. Deus subiu em meio a gritos de alegria. Vou repetir. Deus subiu em meio a gritos de alegria. Esse é um dos versículos talvez mais difíceis de se entender nesse salmo. Mas é também o grande tesouro desse salmo, irmãos. Porque quando o salmista nos diz que Deus subiu em meio a gritos de alegria, a pergunta que precisamos fazer é: ora, Ele desceu? Sim, irmãos. A resposta é um retumbante sim. Deus subiu porque primeiro Ele desceu. E a Escritura mostra isso em vários momentos. Por exemplo, na Torre de Babel, quando Ele desceu para confundir a língua dos homens. Em outras passagens também, quando Ele derrotou o exército assírio e todos aqueles homens.
Depois Deus sobe mais uma vez em gritos de alegria. Mas, irmãos, em nenhum outro lugar nós vemos isso com grande clareza, como vemos nos evangelhos. Quando diz que Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João vai dizer isso. Glória do unigênito do Pai. Ele começa exaltando Cristo como aquele que desde a eternidade estava com Deus e era Deus. Mas logo depois diz que esse Deus se fez carne, pisou na terra entre nós, desceu de fato e viveu entre nós, irmãos, de maneira perfeita, cumprindo de maneira perfeita a lei de Deus. Foi tentado como nós, mas nele não foi achado pecado. E é por isso que ele é digno de ser louvado, irmãos. Veja, por que Cristo fez isso? Porque ele abandonou o seu reino. Porque ele abriu mão de sua glória para caminhar como homens como eu e você, sendo tentado, sendo maltratado. Por quê, irmãos? E aí mais uma vez nos lembramos, ora, é porque Deus nos amou. Deus nos amou de tal forma que Ele deu o seu Filho, para que nós crescemos nele e fôssemos herdeiros da vida eterna. É isso o que a Escritura nos diz. E não podemos perder isso de vista. Foi por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, quando ainda éramos inimigos, que Ele sofreu na cruz em nosso lugar, morreu na cruz em nosso lugar, foi sepultado em nosso lugar. Mas, irmãos, ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Aquela cova não foi capaz de segurá-lo. Aquela pedra no túmulo não foi capaz de detê-lo. Deus o ressuscitou. E agora ele está sentado à direita de Deus, intercedendo em favor do seu povo. É isso que a Escritura nos mostra. Ele venceu. Ele venceu a morte. E abriu um caminho para que nós pudéssemos trilhar. Ele foi na frente, irmãos. Ele cancelou a dívida que era contra nós. Triunfou sobre todos os poderes e autoridades espirituais. Triunfou sobre eles na cruz, para que eu e você pudéssemos também triunfar. Esse é o nosso Rei, um Rei vitorioso, um Rei cheio de glória. Será que Ele é digno de louvor? Com toda certeza. Eu queria caminhar para o fim dessa pregação, te chamando a lembrar dessas coisas e a descansar em Deus. Porque temos um Deus, irmãos, que criou os céus e terra, que formou os montes. Esse é o tamanho do seu poder. Um Deus que coloca limite ao mar e diz, até aqui você vem, daqui você não passa. O Deus que nos criou por meio da sua palavra, usa o seu poder para garantir o futuro do seu povo. Então, por que ficaríamos ansiosos? Por que temeremos? Por que eles nos dizem para fugir para os montes? Se o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, não temeremos, irmãos. Não abriremos as nossas bocas em murmuração, mas louvaremos ao Deus da nossa salvação, porque de eternidade em eternidade Ele tem sido, sim, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, um Deus fiel, que não abandona o seu povo, mas que mesmo em meio às tribulações está junto com o seu povo. Acendam as fornalhas, Ele estará conosco. Joguem-nos nas covas dos leões, ali Deus estará conosco. Jamais estaremos sós. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, torre forte, torre segura. Ah, irmãos, descansaremos nele. Não deixe que o medo e a ansiedade governem seu coração.
Lembre-se que o trono não está vazio. Lembre-se, o trono não está vazio. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Abacuque viu a mesma coisa. Ah, Senhor, até quando? Até quando a injustiça? Até quando a maldade? Mas tudo muda. Tudo se transforma em louvor quando ele olha e vê que o Senhor está assentado no trono. Isso não mudou. Isso continua valendo. Ele continua sentado no trono. Mas veja, o salmista diz, eu sempre digo isso, quantas vezes o salmista diz, Deus do seu alto trono inclina os seus ouvidos para ouvir as orações do seu povo. Então, irmãos, longe de murmurar, longe de entrar em desespero, sigamos o conselho das Escrituras e apresentamos a Ele tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos causa aflição, ansiedade, levamos a Ele em oração, súplicas e ações de graças, porque Ele não perdeu o controle, está assentado no trono e nós o louvamos. Em segundo lugar, isso deve gerar em nós expectativa. Como diz Apocalipse 11, versículo 15, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Nós aguardamos esse dia, o dia aonde estaremos diante dEle e veremos a sua face. Esse é o desejo do meu coração, irmãos. Contemplar a face do meu Salvador. Eu creio que também é o seu desejo. Não deixe que nada roube essa expectativa. Muitas coisas querem roubar a sua expectativa da eternidade, mas, especialmente num culto de ceia, devemos nos lembrar e redirecionar o nosso olhar. Nós vemos Moisés nos dando um exemplo disso, o desejo dele de estar na presença de Deus. Mostra-me, Senhor. Mostra-me, Senhor. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Mostra-me a tua glória. Pelo menos um vislumbre da tua glória. Até aquele dia. Irmãos, que o nosso coração possa queimar dessa forma. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós que estamos saindo de um grande congresso sobre culto público, devemos lembrar que tudo isso deve gerar louvor em nossos lábios. O povo de Deus foi libertado do Egito para quê? Lembra? Deixa o meu povo ir para me adorar. Me adorar. É para isso que eu e você fomos libertos, irmãos. Estamos no deserto, mas no deserto as nossas bocas se abrem. E se abrem em louvor, se abrem em adoração, se abrem em gratidão a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Não se esqueça disso. O nosso Deus é digno de ser louvado. Por que nos levantamos hoje para vir ao culto de manhã? Por causa da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, porque o nosso Rei reina sobre todos, reina sobre nós, usa o seu poder e o seu domínio em favor do seu povo. É por isso e por todas as outras coisas que Ele ainda fará por nós. Eu queria te convidar a orar.